Por que a iluminação da maioria dos vídeos que você assiste por aí não se parece com a dos filmes? Essa é uma pergunta que não saía da minha cabeça. Eu assistia um filme, eu via aquela luz suave no rosto do ator e eu pensava, isso não é uma softbox. E até mesmo em espaços apertados eles conseguem essa luz suave, distribuída, difusa. Será que a gente não aprendeu a iluminar usando a luz errada? Talvez não seja só a forma que a gente usa a luz que a gente tem, mas escolher a luz certa que vai trazer a textura que a gente de fato procura. E aceitar que talvez a luz ideal para você não seja o canhão de LED, como todo mundo diz, mas sim o painel de LED. Uma luz que poucos falam, mas muitos usam no cinema. Por que é que no cinema eles usam uma iluminação e a gente usa outra? Aprender que essa é a luz certa e do nada um cara aleatoriamente vem te falar que no cinema eles usam outra iluminação. Na verdade, não é que no cinema eles usam outra iluminação. Eu te desafio a abrir qualquer making-off de um filme, você vai encontrar ou aquelas super spotlights da Arri, que são absurdas de grande e de caras, ou você vai encontrar algo que você poderia ter na sua casa, mas provavelmente você não tem, o painel de LED. Mas por que é que eles usam painéis de LED enquanto criadores de conteúdo e até mesmo a grande maioria dos filmmakers, né, independentes, filmmakers pequenos do mercado, usam a softbox? A gente aprende que é uma softbox 45 graus com o rosto, com um grid, difusão, bonito, e aqui atrás uma luz mais forte. Isso aqui, uma LED menor ou um spotlight, como eu estou usando aqui agora. De vez em quando a gente vê um filmmaker usar um painel de LED como luz de contorno, mas você percebe que existe uma barreira entre o que a gente aprendeu sobre os painéis de luz e o que eles não nos ensinam, ou talvez o que a gente não busca aprender sobre esses painéis de luz. Eu decidi sair nessa jornada para entender por que os filmmakers menores não usam e por que os filmmakers grandes, os grandes filmes, utilizam esses painéis de luz, que são equipamentos acessíveis pra gente. E se você colocar na balança, um painel de LED, na grande maioria das vezes, ele é mais barato do que você montar uma softbox com um spotlight grande. Nós aprendemos a iluminar muito da fotografia. O que talvez você não saiba é que a iluminação que você aprendeu e que acabou chegando na sua mão como uma técnica cinematográfica nada mais é do que uma iluminação de estúdio de fotografia e até mesmo de estúdio de comerciais, de filmmakers de comercial. O spotlight com softbox é a iluminação mais comum para estúdios, mas no cinema ela não é a iluminação mais comum. O que eles usam? Os canhões de LED separadamente do difusor. E se você olhar um making-off, você vai ver uma estrutura grande, até inviável para nós, filmmakers, montar isso num cenário pequeno, às vezes, na casa do cliente. Tanto é que um set de um filme demanda uma equipe aí de pelo menos 3, 4 profissionais, até mesmo os filmes de produtoras mais independentes. Então você vê que até mesmo a equipe mais reduzida possível usa um cenário de iluminação, um setup que nós, youtubers e criadores, não usamos. Talvez agora isso explique muita coisa e o motivo pelo qual a iluminação dos criadores de conteúdo youtubers fica de uma forma e a iluminação nos filmes fica de outra. Então é claro que seria difícil, às vezes até impossível, conseguir o mesmo resultado. Se, por um lado, eles utilizam painéis de luz, grandes difusores, aqueles spotlights enormes ou até mesmo spotlights pequenos, mas com difusores diferentes, como que nós queremos obter o mesmo resultado se a gente não está usando o mesmo tipo de luz que eles estão usando no cinema? O painel de LED, ele tem uma área de emissão de luz maior do que uma spotlight. É claro, a spotlight, ele é só um emissor de LED, né? Então a gente tem uma área pequena emitindo muita luz, como é o caso dessa aqui. Ela é uma luz forte, porém concentrada. Mesmo sem o difusor, a gente ainda tem uma luz aberta, porém pouco distribuída. Ela é muito focada no meio e você tem aí os arredores dela já com uma penumbra de luz, vamos dizer. O painel de LED, ele se comporta diferente. Ele tem uma emissão de luz mais distribuída. São vários pontos emitindo a luz para nós. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma área maior de distribuição de luz. Como conseguir uma área maior de distribuição de luz em um canhão de LED? Softbox. Difusores. Você tem que usar difusores para ter uma distribuição de luz. Eu trouxe aqui o painel da Lightmons, da Godox, o LP400. Hoje, na minha opinião, a linha Lightmons LP é, sem dúvidas,
a melhor linha de painéis de LED no contexto de custo e qualidade. Hoje no mercado se encontra painéis de até 10, 50 mil, por exemplo, a No LED, que é a linha Cinema da Godox, porém com um custo muito elevado, e é por isso que eu gosto tanto dos painéis da Lightmons. A qualidade deles é definitivamente cinema. Olha isso, você tem realmente uma construção que aguenta a rotina de fazer uma produção pesada. O botão dele não é aquele botão que parece que vai quebrar. Nada aqui parece que vai quebrar, tudo realmente tem cara daquele equipamento que vai durar. Se você é da geração antiga, lembra lá em 2002 que quando você comprava um equipamento novo e aí você pegava na mão, você via que o negócio era material bom. Porque antigamente eles queriam fazer para durar e hoje muita coisa infelizmente não é feita para durar. Mas isso aqui parece que ficou no tempo no que se refere à qualidade de material, mas avançou para o futuro no que se refere à tecnologia. Em questão de recursos, eu acho que quando se refere a uma iluminação, é muito difícil hoje olhar para uma luz e falar essa luz tem recursos que nenhuma outra tem. Porque a grande maioria das luzes hoje é ou RGB ou Bicolor, isso várias luzes têm. Agora tem uma coisa dentro da Lightmons, da linha LP, que eu não vi em luz nenhuma. Eu não vi nem mesmo nos canhões de LED RGB isso, até hoje. E de fato me impressionou, porque isso traz o cinema, de fato o cinema para dentro do seu set. A simulação de géis de cor. Esses géis, mais conhecidos como gelatinas, né, antigamente eram usados com luzes de tungstênio, luzes que não tinham variação de temperatura, e algumas delas não tinham nem dimmer, eram luzes que funcionavam com lâmpadas e não spots de LED como a gente tem hoje em praticamente tudo. E para ter luzes coloridas, os fotógrafos e filmmakers precisavam usar gelatina. Se você é das antigas, você já sabe disso, porque essa luz ela simula essas gelatinas. Bruno, qual que é a diferença de simular a gelatina e de eu ir lá na roda de cor e escolher a cor que eu quero? Porque no cinema, muitos diretores ainda usam. Essa LED, ela reproduz essas gelatinas com a fidelidade de cor das gelatinas do cinema também. Eu não coloquei lado a lado essa LED com uma gelatina real, porque eu não tenho essas gelatinas, não tenho um spotlight grande, não consegui fazer um para um, mas ao ligar essa luz e selecionar uma das gelatinas, tem várias, eu vi uma fidelidade de reprodução de cor maravilhosa e tons que essas gelatinas reproduzem, que se eu fosse ficar caçando esses tons na roda de cor com saturação, eu talvez nem ia conseguir acertar. E por que isso é legal? Porque às vezes você assiste uma cena de um filme, você pesquisa lá pelos aspectos técnicos daquela cena e você descobre que aquele tom avermelhado que o cara usou no filme foi um gel e não uma luz RGB. Você descobre que aquele gel tem um nome. Esse gel você pode reproduzir na sua Lightmons. Ou você pode simplesmente, e eu sugiro que você faça isso, usar uma dessas gelatinas aqui para reproduzir tons de cor, porque, na minha opinião, essas gelatinas elas trazem cores muito mais cinematográficas. Então você consegue uma reprodução de cores, de tons, muito mais agradável usando a simulação de gelatinas da linha Lightmons. Nenhuma outra que eu vi reproduz gelatinas. Essa linha da Lightmons tem esse diferencial e é monstruoso. Devia ser light monstruoso de tão incrível que é esse recurso dessa luz. Próximo ponto, não é só isso. Ela tem aqui atrás dois encaixes para baterias. Eu acho que a grande maioria das LEDs hoje, dos painéis de LED, tem esse encaixe para baterias NP da Sony. Essas baterias elas são baratas, você consegue comprar no AliExpress. Uma linha não tão genérica, porque a genérica demais você vai conectar, usar uma hora, acabou. Você pega uma boa, que não seja cara, coloca, eu acho que você tem aí cerca de 2 horas, 3 horas de luz, tranquilamente, com 2 baterias conectadas, daquela gordinha, né, não a fininha. Gostei demais dessas barn doors que já vem nela, né, se você nunca usou um painel de LED desse, alguns deles já vêm com barn doors, outros você precisa colocar. Esses barn doors, eles direcionam a luz para frente e você consegue aí um efeito de direcionamento de luz incrível, muito bom, ó. Ele praticamente meio que se fecha, encaixa um no outro e você tem, ó, quase que um spotlight fechadão aqui. Ele faz uma luz focal bem legal, mas você tem um controle sobre a luz. Não é uma luz que vaza completamente como um canhão de LED. O canhão de LED não vem com isso. A LP400, que não é 400 watts, ela é 40 watts. Parece meio absurdo falar que uma luz desse tamanho ela tem 40 watts. Sendo que uma Spotlight hoje, né, de 60 watts é básica, é mínimo, né? Tipo assim, 40 watts é menor que a Spotlight mais básica que você tem hoje. Não se engane com a voltagem dessa luz aqui. 40 watts nessa luz aqui, na minha opinião, chegou assim
a nível de spotlight de 120 watts. Isso aqui são 40 watts distribuído em vários pontos, porque ele tem uma área de luz muito maior e muito mais distribuída. Eu fiz o teste, tá aí na tela, eu liguei essa luz aqui em 100% e olha a intensidade de luz que a gente tem. Me diz se isso daqui parece uma luz de 40 watts. Isso quer dizer que se você comprar ela na voltagem menor, que é 40 watts, você já vai ter muita luz. Agora, se 40 watts não for o suficiente para você, aí eu sugiro que você vá de 120 watts. A Lightmons tem também a versão 1200R, que entrega 120 watts de potência. E é surreal a potência que isso aqui entrega, gente. 120 watts para essa luz é absurdo. Essa luz consegue facilmente brigar com o sol num fim de tarde, tá? Não no meio-dia. Mas olha aí na tela o teste que eu fiz. Eu coloquei ela próximo do meu rosto, basicamente estava a 1 metro do meu rosto, ou seja, tinha muita luz, tem muita luz mesmo, e as luzes dificilmente conseguem brigar com essa iluminação, e ela consegue trazer uma potência de luz que é absurda. Esse painel eu liguei em 100%, claro, tive que jogar em 100%, mas olha como meu rosto ficou iluminado. Uma luz difusa, não suave como a soft, mas difusa, e que em plena luz do dia conseguiu iluminar meu rosto. E o motivo pelo qual eles usam esse painel de LED é porque eles são pequenos e fáceis de distribuir. Mesmo que eles sejam grandes na superfície, o grande problema da softbox, tá, gente, é o espaço que elas ocupam em lugares pequenos. E você não precisa abrir demais o espaço, não ocupa muito espaço, não é uma luz pesada de carregar. Movimentar isso aqui pelo set é tranquilo. E que, quando você coloca numa maleta, ele ainda assim fica menor do que levar uma grande spotlight. É uma luz que quando você abre no set, você pega, ó, você abre as barn doors e praticamente você tem uma luz utilizável já montada. Painéis de LED, elas são uma área de iluminação maior e isso nos dá muito mais distribuição de luz no cenário. De cima para baixo, ele distribui melhor, ele traz aquela luz com uma maior área de distribuição. E depois de usar a LP400 da Lightmons por 2 meses praticamente, eu consegui não só fazer um teste, mas ter a experiência real em campo do que é usar essa luz, colocar de cima para baixo, trocar as cores, simular as gelatinas, e todas as vezes que eu usei essa iluminação, eu senti que eu tive um resultado muito mais cinematográfico. E se você quiser o link da Lightmons, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, é claro, como sempre, não só da LP400, mas eu vou deixar da LP600, que é 60 watts, e da 1200, que é essa poderosíssima de 120 watts. Agora, se você quer saber mais sobre que luzes são essas que eles usam no cinema, como transformar a sua câmera, mesmo que seja a câmera mais acessível, e se você quiser acompanhar um belo de um lifestyle, cada experimento cinematográfico que a gente faz aqui e todos os conteúdos e dicas que a gente dá para o mercado de filmmakers, mercado de criadores, enfim, a gente fala sobre absolutamente tudo que a gente vivenciou e que a gente vivencia no mercado de filmmakers e no mercado de criadores aqui nesse canal do YouTube. Essa é a Midtrack, seja bem-vindo se você acabou de chegar, se você já estava aí, como sempre, a gente se vê no meio do caminho.